Mesmo sem o registro na Anvisa, a Justiça determinou que o governo do Distrito Federal seja obrigado a repor medicamentos importados que foram usados por uma associação privada em Brasília para salvar a vida de uma paciente que sofre com uma doença rara. As fotos revelam um drama de Priscila Azevedo, que foi hospitalizada em 2010 com uma doença rara. O diagnóstico demorou 20 dias para sair e mostrou que era preciso urgência no tratamento. Priscila estava com porfiria, uma manifestação aguda no sistema nervoso que compromete as funções cerebrais, e o paciente apresenta convulsões e distúrbios durante as crises. A doença foi evoluindo, ela foi para a UTI sem diagnóstico. Na UTI, 5 dias depois, quando ela já estava entubada, já naquele coma induzido, sem nenhum movimento mais, é que chegou ao diagnóstico da porfiria. E aí, então, veio a informação. Primeiro, que a medicação é muito cara e que ela não existe no Brasil. O tratamento de Priscila chegou a custar mais de R$200 mil. Henrique, que é o marido dela, foi quem correu atrás de ajuda e, sem recursos financeiros suficientes, resolveu procurar o governo do Distrito Federal para dar assistência. A ajuda chegou, mas foi um processo demorado. Chega a decisão para a compra do medicamento e fica parado na mesa de alguém por 7 dias sem que ninguém tome nenhuma providência. A gente foi correndo atrás de todo mundo para tentar movimentar o mais rápido possível esse processo e ouvia de alguns secretários que ele não queria fazer aquilo porque poderia ser responsabilizado. Enquanto isso, ela estava no hospital definhando entre a vida e a morte. O GDF foi obrigado a fornecer o medicamento ao paciente, mas recorreu alegando que o remédio não era comercializado no país e nem havia sido aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Além disso, o governo relatou no processo que o tratamento médico já estava concluído e que a portadora da doença já se recuperava com sucesso. Priscila e Henrique tiveram apoio da Associação Brasileira de Porfiria, que deu a assistência necessária e entregou o medicamento à paciente. Em troca, deveria ser reembolsada. O advogado de Priscila conseguiu que fosse exigido que o Estado bancasse as despesas. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que nesses casos em que há risco de vida, e que a gente chama de risco de morte, na verdade, ou debilidade permanente, então nesses casos pode haver a penhora de bens públicos para a satisfação de uma necessidade de saúde urgente. O advogado também ressaltou que a própria Anvisa prevê que, caso não haja estudos que permitam o comércio de determinado medicamento, é possível que sejam importados para manter o tratamento médico. Mesmo sem o registro nessa outra lista excepcional, é possível fazer a importação com requerimento do particular. Então, essa nota, eu entendo ela como importantíssima e acho que devia distribuir para todo mundo, porque tem muita ação caindo, seja no Superior Tribunal de Justiça ou nos tribunais estaduais, com base em falta de registro na Anvisa. Muito bem, agora nós vamos conversar com o advogado especialista em saúde, Luiz Fernando Moreira. Boa tarde, doutor. Tudo bem? Muito obrigado por sua participação aqui no Jornal da Justiça, primeira edição. Vamos tentar esclarecer aqui com relação a essa obrigatoriedade do governo do Distrito Federal em arcar com o custo desse medicamento. O que diz a lei especificamente sobre isso? Na verdade, o governo do Distrito Federal ele, defendeu a tese de que, como se tratava de um medicamento não nacionalizado ou cuja importação não tinha sido aprovada pela Anvisa, que não caberia a ele a obrigação de fornecer esse medicamento. Mas essa tese, de fato, cai por terra em razão exatamente do que disse o advogado na reportagem. A Anvisa até admite, em casos excepcionais, que se faça essa importação no caso de extrema necessidade e de uma paciente como o caso dela, que é jovem, que estava correndo risco de morte. Tá, e no caso, por exemplo, para se evitar esse tipo de conflito entre Estado e paciente interessado, na sua opinião, o que deveria ser feito? Bem, na verdade, nós devemos aquilo que a gente chama de racionalização da judicialização em saúde. Ou seja, um caso dessa natureza deveria exigir do próprio magistrado uma oitiva prévia, no caso do gestor do sistema público de saúde, ou da própria operadora de plano de saúde, no caso, porque a lei de planos de saúde também trata da não obrigação do operador de plano de saúde de fornecer medicamento não nacionalizado. Ou seja, é a mesma dificuldade que essa paciente teria se tivesse um plano de saúde, ela enfrentaria o mesmo problema. Então, daí porque, no meu modo de entender,
a necessidade do juiz, antes de tomar a decisão, ouvir exatamente o outro lado e também intimar ou notificar o Ministério Público para que ele ajuize uma ação, não no sentido apenas de atender aquele caso específico dessa paciente, mas a todas as pessoas que tiverem uma doença grave e que necessitem tratamento com medicamento de alto custo. Mas aí não seria complicado, porque tomaria muito tempo e, no caso do paciente grave, poderia morrer antes da ação ser... Não, o juiz vai cuidar da ação, mas vai notificar o Ministério Público quanto ao interesse de ajuizar uma ação específica capaz de garantir a outros pacientes, ou seja, evitando aquela situação do marido que buscou a decisão, depois ficou entravado numa burocracia interna do próprio governo, de comprar um medicamento, porque alguém poderia ser responsabilizado por estar usando dinheiro que não era destinado para aquilo. É uma questão também de orçamento. A gente observa que o poder público trabalha muito com a questão do orçamento. Eu não tenho orçamento para isso. O dinheiro que eu compro nesse medicamento vai faltar, talvez, para a minha farmácia, para os meus medicamentos que eu tenho que oferecer para o público em geral, que já estão naquela lista padrão que eu forneço. Então, existe essa questão também financeira, muito interessante, que precisa ser avaliada. O que poderia ser discutido seria na votação do orçamento legislativo, dentro de uma Câmara Legislativa, por exemplo, no caso do Distrito Federal, se prevê esse tipo de situação. A participação da sociedade, ou seja, devemos examinar o orçamento não só apenas a quatro paredes, e sim permitir que a sociedade participe do que é ou não é prioritário para a assistência à saúde. Tá bom, doutor Luiz Fernando, muitíssimo obrigado mais uma vez por sua participação aqui no Jornal da Justiça.